Bom dia, crianças! Tudo bem? Estamos aqui de volta para contar mais algumas historinhas para vocês. E hoje eu vou contar uma parábola de Jesus. Alguém sabe o que é parábola? Pois bem, um dia Jesus estava numa cidade e chegou um homem perguntando para ele algumas coisas. Esse homem perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para chegar no céu. O que ele poderia fazer? Aí Jesus, muito sábio, disse: olhe, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que tudo, e amar ao próximo como a você mesmo. E aí esse homem, querendo dar uma de espertinho, disse: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou essa parábola. Parábola é uma história que Jesus utilizava para ensinar as pessoas daquela época. Uma história que era fácil delas entenderem. E aí Jesus contou essa parábola para ele. Jesus disse: certa vez, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Eram duas cidades, Jerusalém para Jericó, e ele estava descendo o caminho. De repente, chegaram alguns ladrões e o assaltaram. E não somente o assaltaram, mas também bateram nele tanto, mas tanto, que o deixaram quase morto. Olha que tristeza! Não só assaltaram, mas também bateram até deixá-lo quase morto. E ele ficou lá, à beira da estrada, sozinho, todo cheio de sangue, machucado, esperando a ajuda de alguém, porque ele não tinha nada, levaram tudo. E aí, de repente, passa naquele caminho um sacerdote. Alguém lembra o que é sacerdote? Nós já vimos na escola dominical, mas eu vou lembrar para vocês. Um sacerdote era um homem que ele era reconhecido por todo mundo. Todo mundo que via sabia que era um sacerdote. Ele vestia umas roupas diferentes. E sabe o que ele fazia? Ele era o responsável por ensinar as pessoas a palavra de Deus. Ele era uma pessoa muito importante no templo. O templo, antigamente, é como se fosse a nossa igreja hoje. O templo era o lugar que Deus fez para as pessoas irem adorá-lo. E o sacerdote era o principal desse templo. Ele era o que todo mundo via, uma pessoa que conhecia a Deus. Ou pelo menos falava, né? Sabe por quê? Ele passou por esse caminho, viu aquele homem lá e sabe o que ele fez? Nada. Eu acho que ele ficou um pouco com nojo, não sei. Só sei que a Bíblia conta que ele passou e nem sequer ajudou aquele homem que estava caído, que estava quase morto. E aí, de repente, passa uma outra pessoa. Agora vai passar um levita. Levita, também a gente já aprendeu. Levita era uma pessoa que cuidava do templo. Olha, do templo, de novo, hein? Da igreja de antigamente. Os levitas eram aquelas pessoas que cuidavam do templo, que preparavam tudo. Então, eles eram pessoas que conheciam a Deus, certo? Mas também esse levita passou de largo, nem quis saber daquele homem quase morto à beira do caminho. Mas, de repente, Jesus contando, passa um samaritano. Sabe o que é um samaritano? Samaritano é quem nasce em Samaria, igual o itapecericano que nasce em Itapecerica. Samaritano era uma pessoa que vinha de uma cidade chamada Samaria. Só que tinha uma coisa. Essas pessoas que vinham de Samaria, os samaritanos, eles não se davam muito bem com aquele pessoal lá de Jerusalém, não. Eles tinham uma briga entre eles e eles não se gostavam muito. Só que vocês acham que isso o atrapalhou a ajudar aquele homem? De forma alguma. O samaritano foi o único que, ao ver aquele homem quase morto ali na beira do caminho, sabe o que ele fez? Ele o ajudou. E aí, eu até esqueci de mostrar para vocês as figuras. Olhem aqui para vocês verem. O homem com os ladrões assaltando. E aí,
O homem todo caído, machucado. E o sacerdote passou, nem quis saber. Mas de repente passa então o samaritano. Essa parábola então se chama o bom samaritano. Esse samaritano, mesmo não tendo muita afinidade com o povo de Jerusalém, ele ajudou aquele homem que estava caído, que estava sujo, quase morto. E aí esse samaritano pegou ele, cuidou das feridas, passou óleo, passou azeite, colocou ele na carroça dele lá e levou para um hospital da época, para uma casa para cuidarem dele. E chegou lá, ele fez muito mais, hein? Chegou lá, deixou ele lá e falou para o moço que cuidava, ó, pode cuidar dele, tudo que precisar pode dar. E quando eu voltar de viagem, eu vou passar aqui e vou pagar tudo que você fez por ele. Gente, a única pessoa que talvez aquele homem achou que não o ajudaria, assim o fez. Voltando então, naquele homem lá conversando com Jesus, o que eu faço para ir para o céu, Jesus? Jesus falou o quê? Ame a Deus mais do que tudo e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é quem precisa da nossa ajuda. Se você tem alguém aí, um amigo, ou até às vezes uma pessoa que nem gosta tanto de você, mas se essa pessoa está precisando de ajuda, a palavra de Deus nos fala, Jesus ensinando, que nós devemos ajudar o nosso próximo, amar quem está precisando de uma ajuda, ajudar quem está precisando de algo. Jesus nos ensina tantas coisas nas parábolas, e essa parábola nos ensina isso, que a gente não deve desprezar as pessoas, como fez o sacerdote, como fez o levita. Não, a gente deve ser como o bom samaritano, que mesmo tendo o povo deles tendo uma briga, isso não impediu que ele ajudasse aquele homem que estava quase morto. Então, que a gente sempre tenha isso na nossa cabecinha, que Jesus, ele nos ensina a amar o nosso próximo. E amar, sabe que não é só de palavra, né? Amar não é só falar eu te amo, eu te amo. Não, amar é fazer algo pelas pessoas, aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda. Então, se você tem a oportunidade de ajudar, de amar, não perca essa oportunidade como fez o sacerdote e o levita, porque Jesus se agrada de um coração que ajuda, de um coração que ama as pessoas. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. Nós vamos orar para que o Senhor Jesus nos ajude sempre a amar o nosso próximo, a amar a Deus, a ouvir a sua palavra, aprender a sua palavra. Tá bom? Ore junto comigo aí na sua casa. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma história que o Senhor me ensina na sua palavra. Muito obrigada por eu estar aqui, muito obrigada por esse dia, obrigada pela minha família, pelo alimento que o Senhor não deixa faltar na minha mesa, na minha casa. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque a sua palavra, ela me ensina e eu preciso aprendê-la e colocar em prática aquilo que eu aprendo. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que eu devo ser como aquele bom samaritano, ajudar quem está precisando, levar a mão aquele que precisa de uma ajuda, amar o meu próximo. Senhor Jesus, me ajude a ser esse bom samaritano todos os dias, com os meus colegas, com a minha família, com os meus irmãos, com os meus primos, com os meninos da rua. Jesus, com todo mundo que precisar de uma ajuda, que eu possa ajudar de coração, não desprezar, não xingar. Senhor Jesus, me ajude a ser uma pessoa parecida com Jesus, parecida também com um bom samaritano. Muito obrigada, Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima. Domingo que vem tem mais historinha para vocês, tá bom? Tchau, tchau.